Em um mundo que sempre testa a nossa fé, dedicar a vida ao serviço de Deus é um forte testemunho. Vamos conhecer a trajetória de alguém que entregou sua vida ao ensino, à pregação e à história da fé. Desde quando eu entrei na igreja e eu comecei a trabalhar como obreiro bíblico, então veio o desejo de fazer teologia. O pastor Elion tinha uma biblioteca relativamente boa, eu frequentava a casa dele, eu ficava lendo os livros e aquilo ali criou em mim o desejo de, assim como meu pastor, eu me tornar uma pessoa especializada em teologia. E eu fui em 1987 para o IAN com a primeira turma originalmente do IAN. Quando eu olho para trás, o que eu percebo é que o professor sempre esteve ali, no púlpito ou onde quer que seja. Mas ainda coisa de umas 2 semanas, um dos meus antigos anciãos de uma parte de um distrito aí que faz muito tempo, ele me disse o seguinte: estou agradecido a você porque você preparou esse distrito para ele ser evangelizado pelo pastor que veio. E ele não teve preocupação nenhuma de preparar coisa nenhuma, porque ele recebeu tudo pronto para ele evangelizar. E como você não tinha esse cunho evangelístico, essa veia evangelística, você pelo menos organizou tudo e deixou pronto para ele. Ou seja, para mim, isso foi recebido como um dos meus maiores elogios. Eu preparei e o rapaz que chegou, a única coisa que ele fazia era evangelizar. O legado do pastor Nathan Fernandes ecoa nas vidas que ele tocou. Seu exemplo de total entrega a Deus continua a inspirar uma nova geração de líderes espirituais. De 2006 a 2015, eu fui professor de quase todos os alunos desse período, professor de teologia lá, né? Em 2011, quando eu entrei no seminário, a gente teria aula com o pastor Nathan Fernandes. Bom, mas ele não estava aí, né? Estava fazendo doutorado e o substituto dizia assim: olha, vocês deixam de brincadeira, porque quem virá após mim não é assim, vocês vão encontrar chumbo grosso. O fato é que quando a gente conheceu esse camarada, esse professor, esse mestre, a impressão foi outra, totalmente outra, né? Uma pessoa amável, extraordinária de conhecimento e de uma paixão em relação ao conhecimento, à igreja, a Deus, impactante, né? Eu sempre tratei com muita seriedade a obra, seja ela magisterial, seja ela ministerial. Pastor, professor e autor. Nathan Fernandes viveu o ministério com dedicação, acreditando que o ministério pastoral ia além do púlpito e das aulas, e deixa um legado de fé e serviço, uma vida dedicada a Deus e àqueles que ele pastoreou. Como foi crescer numa família pastoral? Como vocês sabem, é um grande desafio, tem várias questões que a gente precisa enfrentar, mas tem muitos privilégios também. Eu acho que conhecer vários lugares, ter amigos em vários locais, isso com certeza é um ponto muito legal, muito importante, e também estar em constante contato com coisas espirituais, ter um lar cristão que se preocupa, que está dedicado com isso, é muito importante também, é um ponto muito bom. Com certeza, o maior ensinamento que meu pai passou para mim foi a constância, a disciplina. Elas são coisas fundamentais para você poder alcançar seus objetivos. Então, meu pai esteve comigo no meu batismo, o batismo do meu irmão, né? Ele que fez o nosso batismo. E, recentemente, no meu casamento, que ele pôde me levar no altar e celebrar também a cerimônia. Então, eu acho que são momentos especiais que ele pôde estar participando, assim, ativamente. Então, são os privilégios de ter o pai pastor. Com certeza, o que mais me inspira
na caminhada ministerial dele é a forma como ele é resiliente, versátil com as coisas da vida. Ele é professor, pastor, e eu acho isso muito legal. O que mais me inspira na vida e na caminhada ministerial dele, com certeza, é a renúncia. Porque abrir mão de várias coisas, abrir mão de sonhos, inclusive, para servir a Deus no ministério pastoral, é algo inspirador e que poucas pessoas são capazes de fazer. Meu pai, ele é uma pessoa única e, sem dúvida, eu não encontrei nenhum homem, nenhum pastor, nenhum pai que seja como ele. Ele definitivamente é único, essa é a melhor palavra que define. E se eu pudesse resumir meu pai em uma palavra, seria propósito, que foi algo que ele buscou a vida inteira, cumpriu o propósito de Deus na sua vida, e agora que está finalizando essa etapa, os propósitos de Deus continuam, agora numa nova fase. Nós somos Alan e esse aqui é Jean, somos gêmeos, sobrinhos de Natan, pastor Natan. Para nós é um orgulho singular ser sobrinho de uma pessoa que a gente admira tanto. É inevitável para a gente ficar falando com todo pastor que aparece aqui, assim, a gente é sobrinho do pastor Natan e é incrível como todo mundo conhece e reconhece. Esse é um sentimento pessoal que nós temos em relação ao nosso tio e pastor Natan. Mas a questão não é só pessoal, né? O que ele conseguiu é mais do que pessoal, vai para o campo espiritual. Com certeza. Eu acho que quando a gente trabalha na causa de Deus, trabalha na obra, a gente nunca tem a sensação de dever cumprido. Porque, na verdade, a gente só vai ver a realização do nosso trabalho quando Jesus voltar, que a gente perceber os frutos. Mas antes disso, um planta, o outro rega, o outro colhe e ninguém é o responsável, porque é a obra de Deus. Mas quando vier o Filho do Homem, aí ele vai trazer o galardão para dar a cada um segundo as suas obras e a gente vai ver se valeu a pena ter feito. E pareceu ser tão pequeno, o que eu fiz foi tão pequeno que não é digno da recompensa. Aí ele vai dizer assim, são os remelos, porque remelos é gêmeo em espanhol. Aí ele fica chamando a gente de remelo para fazer uma piadinha de duplo sentido, como qualquer tiozão do churrasco, assim, é bem ele. Valeu Natalino. Meu amigo Natan, eu quero parabenizá-lo por este marco tão importante na sua vida, que é a ocasião da jubilação. Um marco que não apenas sinaliza o fim de uma etapa, mas o começo de outra, que será tão abençoada como a primeira, porque Deus vai continuar ao seu lado. Eu quero estender também meus parabéns a Soraya, que esteve com você ao longo desses anos de ministério, a toda a sua família, e que Deus continue guiando e dirigindo a vida de vocês nos anos que estão pela frente. E que, pela bênção e a graça de Deus, serão ainda os melhores anos da vida de vocês. Yevarechecha Adonai, Veishmarecha. Vou falar um pouquinho o que o Ministério Adventista significou e significa para mim. Mas antes gostaria de ler o que está escrito no capítulo 9, a partir dos versos 17, que diz assim: Quando a nuvem se erguia sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor, acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor. Os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo,
Então, segundo o mandado do Senhor permaneciam e segundo a ordem do Senhor partiam. Esse é o momento, assim, talvez mais difícil do ministério, quando temos que partir, né? Sairmos de um lugar e irmos para outros, sairmos de uma função e ir para outra. Mas em todo momento das nossas vidas, o Senhor conduzindo a nossa vida. E durante todos esses anos, algumas coisas foram bastante relevantes para mim. Primeiro, aprendi com os irmãos, aprendi com o meu marido. Houve crescimento espiritual em mim por causa de Natan e por causa também dos irmãos que foram uma inspiração para mim. Depois, aprendi com os milagres de Deus a cada dia. Dias de tempestade houve sim, mas o Senhor vinha ao meu encontro e transformava dias cinzentos em dias de sol. Algo que também ficou muito marcado na minha vida foi o amor desinteressado dos irmãos. Muitos irmãos estavam sempre preparados para nos acolher. E esse acolhimento fez toda a diferença nas nossas vidas e nos ajudavam a permanecer e prosseguir. Estivemos sobre os ombros de Deus, senão não teríamos chegado até aqui, mas também sobre os ombros de homens e mulheres que cumprem a missão. Hoje o meu dia é só para agradecer a Deus pelo grande presente que Ele nos deu, o ministério. E quando chegar no céu, eu vou abraçar o meu Senhor e dizer muito obrigado pelo lindo presente que o Senhor me deu. Não merecia, mas ainda assim o Senhor me deu. Quero permanecer firme, cumprindo a missão, porque a missão da gente nunca acaba, ela vai permanecer até que Ele venha. Você precisa de ter uma sólida base, e a sua base tem que ser a Bíblia, a sua base tem que ser a oração e a sua base tem que ser o testemunho. Ou seja, essas três coisas são as principais. A oração que eu tenho feito é que Deus, a sua misericórdia, ela se manifesta na minha vida cada dia. E é o desejo também que eu tenho para os colegas. E afinal, se a gente se coloca nas mãos de Deus, nós estamos na posição mais cômoda e segura do mundo. Como disse o profeta Isaías no capítulo 46, versos 3 e 4, eu sou o Senhor, teu Deus, que te carrego desde o ventre materno. Até a vossa velhice eu serei o mesmo. Carregar-vos-ei, pois, e vos salvarei. Ou seja, essa é a segurança que a gente tem, ser levado por Deus.